Crescendo, Marina sempre foi um orgulho da família. Enquanto eu passava horas montando computadores na garagem, ela colecionava troféus em torneios de debate e vencia eleições do Grêmio Estudantil. Dona Helena sorria de orelha a orelha sempre que Marina falava sobre seu potencial de liderança e seus planos de transformar o setor de tecnologia. Sua irmã tem visão, meu pai, o Sr. Almeida, dizia, assistindo Marina apresentar algum plano de negócios do ensino médio. Ela entende o que é preciso para construir algo de verdade. Enquanto isso, eu era tratado como o menino do computador, aquele que vivia mexendo em quinquilharias eletrônicas. Quando comecei a trabalhar como freelancer de programação aos 16 anos ganhando mais do que muito adulto, a família dizia que era só um dinheirinho de bico e sugeria que eu focasse em matérias de verdade, como o curso preparatório de direito que Marina fazia. A dinâmica só piorou na faculdade. Marina entrou para a administração na FGV, enquanto eu fui para a ciência da computação na Unicamp. Cada reunião familiar virava um palco para as conquistas de networking da minha irmã, o estágio dela no BTG Pactual, a aprovação em programas de empreendedorismo super concorridos. A Marina está criando conexões que importam, minha mãe explicava aos parentes. Está se relacionando com futuros CEOs e investidores grandes. É assim que o mundo dos negócios funciona. Quando eu tentava comentar sobre meus projetos de software ou algum app que estava desenvolvendo, o assunto logo voltava para o último prêmio acadêmico de Marina ou alguma competição que ela tinha vencido. Aprendi a ficar quieto. Preferia focar no meu código do que na falta de reconhecimento. Depois da faculdade, Marina lançou sua startup com um grande alarde. Minha família colocou quase toda a poupança e o FGTS no negócio, certos de que estavam apoiando o próximo grande sucesso do ecossistema tech brasileiro. Jornais regionais deram destaque ao evento de lançamento. O LinkedIn foi inundado de parabéns. A empresa da Marina vai mudar tudo, meu pai anunciou na ceia de Natal brasileira daquele ano. Ela tem visão e preparo para fazer dar certo. Enquanto isso, eu havia começado discretamente minha própria consultoria de software, atendendo grandes corporações brasileiras e multinacionais. O trabalho era extremamente técnico, muito lucrativo e completamente invisível para quem não era da área. Enquanto Marina aparecia em eventos como se fosse uma estrela, eu resolvia problemas complexos para clientes que pagavam caro pela minha discrição. Minha conta bancária crescia, mas eu continuava usando o mesmo Honda Civic 2008 e morando em um apartamento simples em São Paulo. A família achava que eu mal conseguia pagar as contas como o garoto do computador. Quando perguntavam sobre meu trabalho, eu mencionava alguns projetos e mudava de assunto rapidamente. A startup de Marina, por outro lado, estava queimando dinheiro em uma velocidade assustadora. O entusiasmo inicial deu lugar à realidade dura do mercado. Concorrência pesada, dificuldades de desenvolvimento e custos altíssimos para atrair clientes. Ainda assim, a família permanecia otimista, confiando que o diploma da FGV acabaria salvando tudo. São só as dores do crescimento, minha mãe dizia para os parentes preocupados. Toda startup passa por isso. 2 anos depois, a empresa de Marina estava no limite. O dinheiro do primeiro investimento estava quase no fim, e possíveis investidores faziam perguntas difíceis sobre previsão de faturamento e viabilidade do mercado. Ela precisava de um grande aporte para sobreviver. Foi aí que fiz minha jogada. Usando um conjunto de empresas de fachada e estruturas de investimento no exterior, tornei-me o maior investidor anônimo da empresa da minha irmã. Os 150 milhões de dólares entraram por meio de um fundo de investimento renomado, especializado em startups de tecnologia. Para Marina e para a família, aquilo parecia a validação definitiva dos grandes nomes da Faria Lima. Eu sabia que a Marina chamaria investidores sérios, comemorou meu pai quando o aporte foi anunciado. É exatamente o que esperávamos de alguém com a formação dela. Os termos do investimento me deram controle significativo da empresa, tudo de forma completamente anônima. Marina acreditava que havia conquistado investidores sofisticados. Na verdade, quem financiava tudo era o irmão mais novo que, segundo eles, não entendia nada de negócios de verdade. Marina nem imaginava que estava sendo financiada pelo irmão mais novo sem sucesso, aquele que, segundo a família, não entendia nada de negócios de verdade. A ironia era perfeita. Cada reunião do conselho, cada decisão estratégica, cada mudança importante de direção da empresa, tudo, no fim, passava por mim.
Marina apresentava seus planos aos investidores acreditando que eles estavam avaliando sua capacidade administrativa, sem saber que o principal decisor era justamente quem ela sempre tratou como um empreendedor de brincadeira. O sucesso do aporte elevou o status de Marina dentro da família a quase um nível de celebridade. Cada encontro virava uma oportunidade para ela atualizar todos sobre sua empresa revolucionária e sobre os investidores sofisticados que acreditavam na visão dela. Os investidores da minha empresa estão entre os nomes mais bem-sucedidos do ecossistema da Faria Lima, ela dizia, encantando os parentes. Eles não oferecem só capital. Eles trazem orientação estratégica de décadas criando negócios de verdade. A família ouvia cada palavra como se fosse um sermão. Para eles, Marina representava a prova viva de que estudo formal, networking e fundamentos de administração a levavam inevitavelmente ao sucesso. Ela era o símbolo perfeito do que acreditavam sobre reconhecimento e conquista. Enquanto isso, meu próprio sucesso permanecia completamente invisível. Minha consultoria já tinha virado uma operação multimilionária, atendendo grandes corporações brasileiras e multinacionais em 3 continentes. Eu havia desenvolvido softwares proprietários que essas empresas licenciavam por valores anuais altíssimos. Meu patrimônio pessoal já ultrapassava qualquer expectativa possível dentro da família, mas eu mantinha o mesmo Honda Civic 2008 e continuava no meu apartamento simples em São Paulo, discreto e confortável. Quando Marina falava sobre projeções de crescimento e relações com investidores, eu apenas balançava a cabeça, fazia perguntas e deixava que interpretassem como curiosidade de alguém que queria aprender um pouco sobre negócios de verdade, não como as dúvidas de quem tinha acesso a todos os relatórios financeiros e atas do conselho. Que bom que você se interessa pelo sucesso da sua irmã, minha mãe, Dona Helena, comentava em particular. Talvez você aprenda algo sobre negócios profissionais observando como ela trabalha com investidores sérios. A reunião familiar que mudou tudo aconteceu em um domingo chuvoso de novembro no Brasil. Marina vinha cada vez mais tensa com o desempenho da empresa, embora mantivesse a pose otimista diante da família. Os últimos trimestres tinham sido fracos, e o conselho, ou seja, eu, através dos meus representantes, vinha fazendo perguntas duras sobre estratégia e viabilidade. Mas naquela noite, Marina estava no modo apresentação completa. Tinha acabado de retornar de um evento de tecnologia onde havia sido destacada como Rising Star e participará de um painel sobre mulheres empreendedoras. A família ficou maravilhada, ansiosa por detalhes sobre a crescente visibilidade dela no setor. As oportunidades de networking são incríveis, Marina disse, erguendo a taça de vinho. Quando você atua nesse nível, se conecta com investidores, conselheiros e empreendedores que realmente entendem como construir empresas sérias. Ela me lançou um olhar que misturava pena e condescendência. É um mundo completamente diferente do que a maioria das pessoas entende sobre negócios. Você precisa pensar estrategicamente, entender dinâmica de mercado, lidar com investidores institucionais, construir sistemas escaláveis. Não é algo que você aprende mexendo em computador por aí. Meu pai, Sr. Almeida, assentiu como se tivesse ouvido uma grande verdade. Essa é a diferença entre empreendedorismo de verdade e hobbies que chamam de empresa. Minha mãe completou. A Marina aprendeu os fundamentos na FGV. Ela sabe trabalhar com investidores profissionais que exigem operações de nível realmente empresarial. Continuei comendo em silêncio, fazendo perguntas pontuais sobre desempenho da empresa, perguntas que eles achavam ser apenas interesse fraternal. E então Marina disse a frase que selou o próprio destino. A verdade sobre negócios de verdade, disse, olhando diretamente para mim, é que não dá para fingir. Ou você sabe lidar com investidores institucionais e construir operações escaláveis, ou é só um empreendedor de mentira com um projetinho online. A mesa explodiu em risadas de apoio. Até tia Lúcia, sempre diplomática, concordou que Marina havia resumido perfeitamente a diferença entre negócios de verdade e a brincadeira de amador. Para de fingir que é empreendedor, Lucas, ela decretou, como se desse uma sentença. Esse seu projetinho online não é empresa de verdade. As risadas ficaram ainda mais altas. Eu apenas assenti e respondi. Entendi. Por dentro, porém, eu já estava mentalmente escrevendo o e-mail que destruiria tudo. Passei o resto daquele domingo à noite revisando os arquivos da empresa da Marina. Como investidor controlador, eu tinha acesso a cada documento financeiro, cada apresentação ao conselho, cada plano estratégico. Os números eram claros e duros. Mesmo após os US$ 150 milhões do aporte internacional,
a empresa ainda perdia dinheiro em um ritmo insustentável. Marina usou o investimento para expandir rápido demais, sem resolver os problemas fundamentais do modelo de negócio. A receita por cliente continuava baixa. O custo de aquisição aumentava. A concorrência estava ficando mais agressiva. A startup precisaria de outro grande aporte em até 6 meses ou enfrentaria sérios problemas de caixa. Ainda pior, o conselho vinha ficando cada vez mais preocupado com as decisões estratégicas dela. Contratações importantes tinham sido desastrosas. Os prazos de desenvolvimento eram sempre descumpridos. Parcerias promissoras tinham naufragado por expectativas irreais. Os investidores, isto é, eu, tinham sido pacientes, mas a paciência estava chegando ao fim. Na segunda de manhã, enviei um e-mail cuidadosamente redigido ao sócio-gerente do fundo de investimento que servia como minha fachada. Escrevi: após analisar atentamente os dados recentes de performance e as preocupações estratégicas levantadas na última reunião do conselho, acredito que chegou o momento de reconsiderarmos nossa posição. Por favor, inicie o processo de retirada completa da nossa participação de US$ 150 milhões. Quero os fundos de volta às nossas contas até o fim da semana. O e-mail era profissional, direto e fatal. Retirar US$ 150 milhões de uma startup não apenas a prejudicaria. Isso mataria a empresa. Nenhum investidor substituiria esse montante, muito menos após um gesto tão claro de desconfiança por parte do investidor principal. Em poucas horas, o fundo contatou Marina solicitando uma reunião emergencial do conselho. Na terça de manhã, ela me ligou. Sua voz não tinha nada da segurança de sempre. Lucas, tem alguma coisa estranha acontecendo. Os investidores querem reunião amanhã. Estão falando em reposicionamento estratégico ou em realocação de capital. Não estou entendendo nada. Demonstrei a preocupação adequada. Nossa, que tensão! Será que tem a ver com os números do trimestre? Não sei, ela admitiu. A performance não foi perfeita, mas estamos construindo para o longo prazo. Investidor sério entende que empresa de tecnologia passa por fases difíceis antes de escalar. A reunião de quarta-feira foi brutal. Os representantes do fundo, seguindo minhas instruções, apresentaram uma análise completa dos problemas da empresa. As previsões de faturamento eram irreais. O controle de custos era fraco. A execução estratégica estava bem abaixo do esperado. Fomos pacientes, disse o sócio-líder. Mas nossa análise mostra problemas fundamentais no modelo de negócio e na execução. Não acreditamos que colocar mais capital agora seja produtivo. Marina tentou reagir. Trouxe gráficos, falou de oportunidade de mercado, de vantagem competitiva, de visão de longo prazo. Mas os números eram incontestáveis. A empresa queimava dinheiro sem gerar crescimento sustentável. Decidimos retirar nosso investimento, anunciou o sócio. Com efeito imediato, vamos liquidar nossa posição e realocar o capital para oportunidades mais promissoras. Marina ficou paralisada. Vocês não podem simplesmente retirar US$ 150 milhões assim. A empresa vai colapsar sem esse dinheiro. Entendemos as implicações, respondeu o sócio, frio como uma sentença de morte. Nossa responsabilidade é com os nossos próprios investidores, concluiu o sócio. E não podemos justificar continuar apoiando operações que não estão entregando o desempenho esperado. Na quinta-feira, a notícia já tinha se espalhado pela família: a empresa da Marina estava em crise. Os investidores sofisticados haviam retirado o apoio de repente, deixando a startup desesperada por um financiamento emergencial. Dona Helena convocou uma reunião familiar para a noite de sexta. Precisamos descobrir como ajudar a Marina nesse momento difícil, anunciou. Às vezes, até os melhores empreendedores enfrentam obstáculos quando os investidores não conseguem enxergar a visão deles. A reunião parecia um conselho de guerra. Marina estava na cabeceira da mesa, exausta, mas tentando manter firmeza. Passou a semana inteira ligando para possíveis investidores, tentando convencer alguém a substituir o aporte perdido. É só um contratempo temporário, insistia. Os investidores se assustaram com algumas questões de curto prazo, mas o modelo de negócio está sólido. Só preciso encontrar investidores que entendam criação de valor a longo prazo. Senhor Almeida assentiu, cheio de convicção.
A Marina construiu algo real. Os investidores certos vão reconhecer isso. Fiquei em silêncio enquanto a família discutia soluções possíveis. Tio Roberto sugeriu usar seus contatos de negócios. Tia Lúcia ofereceu falar com amigas ricas. Meus pais cogitaram usar parte da aposentadoria e do FGTS para ajudar até que um novo investidor aparecesse. A situação era desesperadora. A empresa da Marina tinha virado o orgulho e o plano financeiro da família inteira. Todos acreditavam que o sucesso dela era inevitável, fruto da formação na FGV e da postura profissional. Para eles, era só questão de tempo até o retorno milionário. O que precisamos, disse Marina, olhando ao redor da mesa, é de alguém com dinheiro de verdade, alguém que entenda o setor de tecnologia. Uma pessoa que possa assinar um cheque de 50 ou 100 milhões sem piscar. Ela olhou para mim com frustração e pena ao mesmo tempo. Infelizmente, esse tipo de investimento exige capital de verdade e conhecimento profundo do setor. Não é algo que você aprende fuçando o computador. Eu pretendia deixar a empresa dela morrer em silêncio. Sem o investimento, ela teria de conseguir um aporte quase impossível ou encerrar as operações. Seria uma lição limpa, profissional. Mas a condescendência dela mudou tudo. Na verdade, disse eu, baixinho, talvez eu possa ajudar. O silêncio tomou a mesa. Todos me olharam com uma mistura de confusão e ceticismo educado. Quero dizer, sei que vocês precisam de investidores sofisticados, continuei, mas venho acompanhando sua empresa bem de perto. Tenho algumas ideias sobre o que pode funcionar. Marina sorriu com aquela educação que fere. Que fofo você querer ajudar, Lucas. Mas isso exige gente que entende investimento institucional e avaliação de empresa de tecnologia. É extremamente complexo. Eu entendo, respondi. Deixe eu fazer uma ligação. Peguei o celular e disquei a linha direta do meu assessor financeiro no BTG Pactual, Daniel. Oi, Daniel, disse quando ele atendeu. Preciso discutir a liquidação de algumas posições para liberar capital para um investimento direto. A família me encarava como se eu tivesse perdido o juízo. Marina parecia assistir a alguém tendo um surto. Sim, estou pensando em investir diretamente em uma startup de tecnologia, continuei. Algo na faixa de 150 milhões de dólares. Pode me orientar sobre como estruturar esse tipo de compra de participação? A voz de Daniel saiu claro o suficiente para todos ouvirem. Claro, senhor Moura. Pelo tamanho do seu portfólio, um investimento direto de 150 milhões de dólares representaria aproximadamente 8% dos seus ativos. Podemos estruturar como compra direta de participação ou ações preferenciais conversíveis, dependendo dos seus objetivos estratégicos. A sala ficou muda. Ah, Daniel, acrescentei. Também quero discutir minha posição atual na Techflow Innovations. Acredito que sou acionista majoritário por meio do veículo Meridian, certo? Correto, senhor. Seu investimento de 150 milhões de dólares via Meridian lhe dá controle da Techflow. Todas as decisões estratégicas importantes passaram pela sua aprovação. Olhei diretamente para Marina. O rosto dela estava completamente branco. Daniel, finalizei, agende uma reunião do conselho para segunda. Acho que está na hora de eu assumir um papel mais direto na gestão da empresa. O silêncio que veio depois durou quase um minuto inteiro. Marina me encarava como se eu tivesse acabado de revelar que era um extraterrestre. Mamãe e papai ficaram olhando para mim como se tentassem processar uma informação que simplesmente não se encaixava em categoria nenhuma que conheciam. Por um momento, ninguém soube o que dizer. Foi Marina quem recuperou a voz primeiro. Isso não é possível. Eu apenas entreguei a ela meu celular, que ainda estava conectado à ligação com Daniel, meu assessor principal no BTG Pactual. Quer perguntar a ele sobre a estrutura do investimento? Marina pegou o telefone com as mãos trêmulas. Aqui é a Marina, da Techflow Innovations. Você pode confirmar o que acabou de dizer sobre as posições de investimento? A resposta de Daniel veio calma, profissional, quase pedagógica. Claro, senhora. O Sr. Moura é o principal investidor da Techflow desde a rodada de captação internacional. Os 150 milhões de dólares foram estruturados através do nosso veículo Meridian para manter anonimato, mas ele sempre teve participação de controle.
Ele recebe relatórios trimestrais detalhados e tem aprovação final em todas as decisões estratégicas importantes. Marina desligou devagar e ficou me encarando. Havia choque, confusão e uma pontada crescente de horror. Você é o investidor. Eu sou o investidor, confirmei. Eu financiei sua empresa nos últimos 2 anos. A família ainda tentava compreender. O Sr. Almeida, meu pai, foi o primeiro a falar. Então, quando você fazia perguntas sobre o negócio da Marina? Eu estava verificando se o entendimento dela batia com os relatórios que eu recebia da equipe de gestão, expliquei. Mamãe, Dona Helena, balançava a cabeça devagar. E aquele seu negocinho online? É uma consultoria de software, respondi. Gera cerca de 40 milhões de dólares por ano com licenças e contratos corporativos. O rosto de Marina mudava como um caleidoscópio, choque, vergonha, raiva, incredulidade, e por fim algo parecido com luto. Ela finalmente entendia que todas as frases que tinha repetido sobre investidores de verdade em capital sofisticado foram ditas para a única pessoa na mesa que realmente era tudo isso. Mas, por quê? Ela perguntou. Pensei com cuidado. No início, porque eu acreditava no seu potencial. Quis ajudar sem misturar dinâmica familiar com decisões de negócio. O anonimato existia para evitar exatamente isso. Olhei ao redor da mesa, pessoas que passaram anos celebrando o brilho acadêmico e profissional de Marina enquanto tratavam meu trabalho como um hobby infantil. Agora, acho que está na hora de conversas mais honestas sobre sucesso e respeito. Os meses seguintes mudaram tudo. A empresa não quebrou. Pelo contrário, eu reestruturei tudo com gestão experiente, metas realistas e controle financeiro de verdade. Mas o papel de Marina mudou completamente. Ela deixou de ser CEO e passou a atuar como gerente sênior de produto, trabalhando com profissionais que realmente sabiam executar operações complexas. A família demorou para aceitar. Anos de certeza sobre inteligência, competência e destino tinham sido desmontados. O menino do computador, que eles achavam que vivia de bicos, era na verdade o multimilionário que vinha financiando a filha prodígio em silêncio. Marina sofreu com a transição. Descobrir que todo o crescimento da startup tinha sido possível graças ao irmão que ela desmerecia, doeu. E mais ainda perceber que aqueles investidores importantes de quem ela fazia questão de falar eram, na verdade, representantes meus. Mas algo inesperado aconteceu. Quando Marina finalmente largou a necessidade de provar superioridade e começou a ouvir os mentores experientes que trouxemos, ela cresceu. A formação da FGV combinada com humildade e orientação fez dela uma profissional eficiente, muito melhor do que tinha sido como CEO. Em 6 meses, a empresa ficou lucrativa. O modelo que ela sempre acreditara funcionava desde que fosse executado corretamente. O problema nunca foi a visão. Foi a execução, e a dificuldade de admitir o que não sabia. Quanto a mim, decidi parar de me esconder. A família conheceu minha consultoria, meus contratos, minhas licenças, meu portfólio de investimentos, meus negócios paralelos. Foi bom finalmente ser reconhecido. Mas isso não era o mais importante. O mais importante era entender que sucesso não tem uma única forma. O diploma da FGV tem valor, claro. Mas não mais valor que competência técnica e estratégia financeira. Contatos ajudam, mas não substituem solucionar problemas e entregar resultados. E a lição final foi simples. Respeito não se compra com silêncio. Nem com anonimato. Nem com modéstia forçada. Às vezes, é preciso falar e mostrar quem você realmente é. Marina nunca mais questionou se meu negócio online era real. E eu nunca mais deixei que alguém na família decidisse o valor do meu trabalho com base nas próprias fantasias sobre o que é ou não um sucesso de verdade. A pretensão acabou. Para nós dois.